Bem, gente, vencido o estudo da taxa, tem-se a contribuição de melhoria como sendo a terceira espécie tributária prevista no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? Na nossa Constituição Federal. E aí, o primeiro registro, né? O registro mais antigo desse tributo, a gente encontra lá na Inglaterra, lá no século XVII, propriamente dito, quando a coroa inglesa ela realizou uma obra de grande vulto, certo? Lá nas proximidades do rio Tamisa. Então a coroa inglesa realiza essa obra e acaba que a obra realizada, né, valoriza os imóveis ribeirinhos que estão ali próximos àquela edificação. Então veja que a coroa inglesa realizou uma obra, né, em benefício de todos, às expensas do dinheiro público, mas essa obra indiretamente acarretou a valorização de imóveis de poucos. E aí seria injusto, né, que o dinheiro público fosse utilizado, né, e que aquelas pessoas específicas tivessem seus imóveis valorizados, se beneficiassem de algo que eles não empreenderam o mínimo esforço. Tá bom, gente? E o que é que a coroa inglesa pensou nesse sentido? Para evitar o enriquecimento sem causa dessas pessoas, para evitar essa injustiça, né, de terem seus imóveis valorizados e se beneficiarem de algo que eles não empreenderam esforços, vamos cobrar essa valorização individualmente de cada um deles. Então, a origem da contribuição de melhoria está nesses registros históricos, de cobrar do cidadão que teve o seu imóvel valorizado por determinada obra pública um tributo, tá? Para evitar o enriquecimento sem causa desses proprietários. Já que eles tiveram seus imóveis valorizados sem nenhum esforço, não seria, né, mais justo do que cobrar deles um tributo para satisfazer essa valorização, tá? Para que eles custeiem essa valorização. Então, a contribuição de melhoria ela está prevista expressamente na nossa Constituição de 1988. Então, lá no artigo 145, ele vai dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e veja bem que já pelo caput nós já percebemos que se trata de uma competência comum, qualquer ente federativo poderá instituir uma contribuição de melhoria, tá certo? Então, eles poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 3, contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Então, a gente já sabe que a cobrança da contribuição de melhoria ela vai se referir à realização de uma obra pública por parte do Estado. E que essa contribuição, esse tributo, poderá ser cobrado por qualquer um dos entes federativos, já que se trata de uma competência comum. O Código Tributário Nacional ele teve a preocupação de detalhar como se dá a cobrança dessa contribuição de melhoria. Então ele foi mais detalhista, ele foi mais específico do que a própria Constituição Federal, que a gente vê que ela trata mais abertamente. Então o artigo 81 do CTN vai dispor o seguinte: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, veja bem, competência comum, tá? Todo mundo pode cobrar. No âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Então, o artigo 81 do CTN ele já nos trouxe o fato gerador da contribuição de melhoria. Ele já estabelece quando é que esse tributo poderá ser cobrado. E aí a gente lê o seguinte: ele será cobrado para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Então, desde logo, com a leitura do artigo 81 do CTN, nós percebemos que se trata aqui de mais um tributo vinculado. Então, a contribuição de melhoria, assim como a taxa, se trata de um tributo vinculado, ou seja, que se refere a uma atividade prestada pelo Estado, como uma contraprestação a essa atividade prestada pelo Estado. Só que contribuição de melhoria ela não se confunde com taxa, tá, gente? A taxa ela é cobrada para satisfazer, né, como uma forma de contraprestação ao poder de polícia exercido
ou a uma utilização efetiva e potencial de um serviço público específico e divisível. A contribuição de melhoria não. É um tributo vinculado porque ele irá aí servir de contraprestação não a um serviço público, mas a uma obra pública realizada pelo poder público e que dessa obra pública decorreu a valorização de bens imóveis de particulares. Então olha aqui o fato gerador sendo diferente. Não se trata de poder de polícia, não se trata de serviço público. Ela é cobrada quando o Estado realiza uma obra pública e dessa obra pública surge a consequência de valorização dos bens imóveis de determinadas pessoas. Esses imóveis, esses bens imóveis são valorizados por conta da realização dessa obra pública. Então, gente, o que seria uma obra pública? De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, seria qualquer construção, edificação, reparação, ampliação ou manutenção de um bem imóvel pertencente ou incorporado ao patrimônio público. Então é qualquer obra, qualquer edificação, reparação, ampliação, edificação realizada pelo poder público. E em decorrência dessa obra realizada, houve a valorização de bens imóveis de determinadas pessoas, certo? Então não seria justo que essas pessoas tivessem seus bens imóveis valorizados com algo que foi realizado com dinheiro público, com o dinheiro e as expensas de toda a coletividade. A coletividade não pode arcar com a valorização do bem imóvel de determinadas pessoas especificamente, sem que essas pessoas tenham custeado, tenham empreendido qualquer tipo de esforço. Então, nada mais justo que essas pessoas custeiem essa obra, custeiem essa valorização, tá? Realiza a contraprestação dessa atividade realizada pelo Estado. E aí eu faço a seguinte pergunta aqui no slide, né? Basta a realização de uma obra pública? Será que é necessária apenas a realização da obra pública para que já o ente público esteja autorizado a cobrança da contribuição de melhoria? E a resposta é negativa, né? O artigo 81 do CTN ele é claro. Essa contribuição só poderá ser cobrada quando? E aí já seguimos o próximo slide, né? Houver uma obra pública, certo? A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município ele realizam uma obra pública e dessa obra pública decorre a valorização do bem imóvel, tá? Então não basta apenas a realização da obra para que o ente público esteja autorizado à cobrança da contribuição de melhoria. É necessário, além da obra, que tenha decorrido dela a valorização do bem imóvel do contribuinte, do proprietário daquele bem. Então deve haver essas duas situações ocorrendo concorrentemente, tá? E se diz, a doutrina vai dizer que o fato gerador da contribuição de melhoria é instantâneo. Isso quer dizer que ele só acontece uma vez. Não é um tributo que vai ter uma cobrança periódica, contínua. A obra pública ela só acontece uma vez e essa valorização só vai ocorrer uma única vez. Então a contribuição de melhoria ela é cobrada uma única vez. Ela é cobrada, né, em uma única situação. Ela não vai ser cobrada em determinados períodos, como acontece com o IPTU, por exemplo. O imposto denominado IPTU, em que é cobrado todos os anos. Porque o fato gerador da contribuição de melhoria é instantâneo. Ele acontece em uma única vez. Então, cuidado aqui com a informação, gente, de que não é suficiente a realização da obra pública para a cobrança da contribuição de melhoria. Ela só pode ser cobrada se, em decorrência dessa obra pública, houve a valorização do imóvel. Sem a valorização, não há o que se falar em contribuição de melhoria. E aí a gente pode pensar, né? Como é que eu vou calcular a valorização do imóvel? Como é que eu vou saber o quanto dessa valorização para a cobrança da contribuição de melhoria? E aí o cálculo é simples, né? De acordo com o critério da mais-valia, como é que a gente calcula essa valorização? Né? Como é que a gente chega a essa base de cálculo? De acordo com a doutrina, essa valorização a gente obtém da seguinte forma. A gente pega o valor do bem imóvel
né, que foi valorizado após a obra pública. Então, pega o valor do imóvel após a obra pública e subtrai do valor do imóvel anterior à obra pública. O resultado dessa subtração será a valorização do bem. Então, por exemplo, se antes de uma obra pública, determinada casa valia R$ 100.000 e depois dessa obra, essa casa valorizou e passou a custar, né, R$ 500.000, então a valorização desse imóvel em decorrência da obra pública foi de R$ 400.000, ou seja, 500 mil, que é o valor do imóvel depois da obra, menos 100 mil, que era o valor do imóvel antes da obra. Então, R$ 400.000 será a valorização sofrida pelo bem imóvel. Tá bom, gente? Uma observação que eu tenho a fazer para vocês é que a cobrança da contribuição de melhoria só pode ser realizada após a realização da obra. Porque é após a realização da obra que acontece a valorização do bem, certo? Então, não poderá aquele ente público, por exemplo, instituir a cobrança instituir a contribuição de melhoria, cobrar aquele valor a título de contribuição de melhoria, para que com aquele valor ele custeie uma obra futura. Isso não pode acontecer, porque a valorização ela só vai acontecer quando a obra efetivamente ocorrer. Então, essa cobrança da contribuição de melhoria, ela tem que ser feita quando a obra já tiver sido realizada, quando a valorização efetivamente acontecer. Não pode ser cobrado para a realização de obras futuras, tá certo? Então, há também essa especificidade quanto à contribuição de melhoria. E aí vocês podem até estar se perguntando, tá certo, professor? Então, o ente público vai realizar uma determinada obra e dessa obra vai decorrer uma valorização de um bem imóvel. E o proprietário daquele bem imóvel vai ter que pagar uma contribuição de melhoria para custear, né, para ajudar a custear essa obra, no sentido de servir de contraprestação a essa valorização. Só que pode acontecer o seguinte: e se em decorrência dessa obra pública não ocorrer valorização, ocorrer uma desvalorização do bem imóvel? O que é que vai acontecer com esse particular? Ele vai ter que pagar essa contribuição de melhoria também, mesmo tendo o seu imóvel desvalorizado? O que é que vocês acham que acontece, né? E aí o fato gerador da contribuição de melhoria é claro, né? Ele exige obra pública e valorização. O CTN, no artigo 85, ele não trata de desvalorização. Então, a contribuição de melhoria só poderá ser cobrada quando houver essa valorização do bem imóvel, né? E aí, e se houver uma desvalorização, o que é que vai acontecer? Se, por exemplo, o poder público constrói um cemitério do lado da casa de determinado cidadão, e esse cemitério acaba desvalorizando esse bem imóvel. Ninguém quer comprar aquele imóvel que é vizinho ao cemitério. O que é que vai acontecer? Gente, quando há desvalorização, esse cidadão vai ter direito a uma indenização, certo? Para justamente reparar esse prejuízo causado pelo poder público. Então, o poder público, quando há desvalorização decorrente de uma obra pública, vai ter que indenizar aquele cidadão prejudicado. Se ele não indeniza voluntariamente, esse cidadão pode recorrer ao Poder Judiciário para obter essa indenização, tá certo? Mas não há que se falar aqui em contribuição de melhoria em face de uma desvalorização. Porque, como a gente viu, ó, o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização decorrente da obra pública. Não é a simples realização de uma obra pública. Tem que haver essa valorização do bem imóvel daquele contribuinte, do bem imóvel daquele particular. Tá certo, gente? Então, a gente conclui a aula com esses aspectos introdutórios acerca da contribuição de melhoria. E próxima aula nós vamos estudar os limites relativos ao cálculo dessa contribuição, certo? A gente vai ver que a contribuição se submete a limites total e individual que serão esclarecidos na próxima aula. Gente, qualquer dúvida vocês podem colocar
na nossa área do aluno, lá no nosso Google Sala de Aula, tá bom? Podem mandar por e-mail também, tanto faz. Eu vou tentar responder da forma mais rápida possível, mais célere possível. Qualquer crítica, qualquer sugestão também vocês podem mandar para melhorar nossas aulas, tá bom? O importante é que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo. Vou mandar para vocês também uma atividade relativa ao tema, para que vocês me entreguem na próxima aula, ok, gente? Então fiquem atentos, realizem a atividade para vocês fixarem esse conteúdo e até a próxima aula.